perceber só o que ele já deu. Eu te mostro. A apostila. Eu tenho. Aqui, eu peguei o caderno. Que eu achei as folhas pra não ter. Pelo que eu tenho anotadinho, eu comecei a falar de toxoplasmose. Foi isso ou não? Vamos então, a partir daí, iniciarmos, foi isso? Então falta toxoplasmose, falta malária e falta leishmaniose, que ano passado no Enem, né? Vamos dar uma olhadinha nisso para entrar em reino fúngico, pessoal? Bom, então nós vamos começar, deixa eu separar o quadro aqui para vocês, tá? Vou começar separando aqui, ó, o quadrinho para vocês, beleza, turma? E vamos então, podemos iniciar ou não? Então vamos começar falando do seguinte, olha aqui, ó. Se eu não me engano, a sexta doença, qual é o número? Sexta ou sétima? Ou quinta? Quinta doença? Quinta doença é isso? Tá? Bom, então olha aqui, ó. Quinta doença, então, é a famosa, o quê? A famosa, olha aqui, pessoal, famosa toxoplasmose. Doença séria, hein? Pode até matar, tá, povo? Então, toxoplasmose, doença séria, pode até matar. Tá bom? Vamos começar então? Bom, então pessoal, olha só, primeira coisa que é importante que vocês saibam, tá? São estudantes que vão trabalhar na área biológica. Bom, a toxoplasmose, ela é uma perigosa zoonose. Eu queria que tu botasse isso nos teus apontamentos aí, tá? Então vamos lá, ó. Falar em toxoplasmose, o que a gente tem que lembrar então, ó? Que essa doença aqui, ela é o quê? Ela é uma perigosa zoonose, porque ela vai ter um envolvimento na transmissão de animal para o ser humano, tá? Isso é uma coisa importante. Não somente animal, mas ele vai ser um gerador, tá? Bom, vamos entender uma coisa importante, tá? O protozoário que causa é um protozoário que a maioria, como eu disse semana passada de vocês, teve contato. E nós, bem ou mal, também consumimos muita carne, às vezes, contaminada, sem nos darmos conta. Mas aí vocês vão me dizer o seguinte: Val, que coisa interessante, tu vem me dizer que eu tive contato, mas eu não adquiri a doença. Não, tu produziste anticorpos. Então a maioria das pessoas, tá, tem anticorpos, já teve contato com toxoplasma, tá? Mas não foi atacada porque o sistema imunológico estava ok, obrigado, e a quantidade de toxoplasma pode ter sido pequena. Mas é um protozoário muito sério, tá seríssimo de saúde pública. Vamos entender melhor isso ou não? Então olha só. Bom, é um esporozoário que causa, tá, pessoal? Olha aqui, ó. E o nome científico dele seria chamado de Toxoplasma gondii, tá? Esse é o protozoário causador da doença. Ele é um apicomplexo, tá? Ele é um esporozoário, como a gente já viu, tá? Olha aqui, ó. Ele tem basicamente esse formato aqui, tá? Bom, e o que acontece? Bom, tudo começa falando do gato contaminado. Tá? É uma doença que passa também pelos gatos. Tá? Vamos entender melhor isso ou não? Então, olha só, pessoal. Nós vamos colocar o seguinte aqui nesse momento. Tudo começa, depois a gente fala do ser humano, tá? O hospedeiro definitivo dessa doença seria quem? Seriam os felinos. A gente pode botar o seguinte, olha aqui, ó. A fase adulta seria, ó, principalmente quem? O gato, o quê? O gato doméstico, tá? Então o Duval gostaria de lembrar isso para vocês, o gato doméstico, tá? Agora olha ali, pessoal, o gato, tá? Ele desenvolve o toxoplasma no intestino. E aí é que começa a se estabelecer o problema, tá? Bom, como ele desenvolve no intestino, o intestino é a via de saída das fezes. E esse protozoáriozinho aqui, quando se reproduz, forma cistos, que são bolinhas, estruturas microscópicas de reprodução. Aí que tá, ó, toda vez que ele elimina, vamos botar aqui, ó, toda vez que ele elimina as suas fezes, tá, povo, olha aqui, ó, junto com as suas fezes, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba eliminando os cistos. Que aí, vamos lá, olha aqui, ó, esses cistos, então, bem ou mal, vamos botar aqui essa flechinha, acabam contaminando o quê? Ó, contaminando o ambiente, tá bom? Então, por exemplo, a gente sabe, tá, no caso da toxoplasma, da toxoplasmose, que, por exemplo, areia, né, a caixinha de areia de gato,
tá, de praça e coisa, é um perigo. Porque ela pode acontecer, principalmente o felino de rua que está solto, e esse pode ser um potencial transmissor. Tá? Isso é um perigo, por isso que a gente tem que evitar esses gatos soltos. Tá? Porque a toxoplasma ela pode acontecer. Podemos ir adiante ou não? Então olha só. Então a prova pode querer saber de vocês quais são as principais, baseado nisso, as principais formas de transmissão. Então a primeira forma, tá, do ser humano ser contraído com a doença, ó, ingestão de cistos. Bom, então vamos lá, pessoal. Principalmente através do quê? Através de consumo de verduras. Por isso que dizem assim, né? Mulher grávida não deve ingerir o quê? Verdura crua. Dentre as doenças, essa aqui, porque pode causar, tá, problemas no feto. Tá? Agora que eu vou, tá? Essa é a primeira forma. Outra coisa, vamos lá, tá? O felino pode, né? Ele defecou, e aí, pessoal, olha ali, ó. E aí o que acontece? O suíno e o bovino, tá? Olha aqui o que o Duval vai destacar para vocês. Podem ingerir os cistos. E aí, podem através disso, fazer o que, pessoal? Podem através disso, olha aqui, ó, gerar o que? Carne, né? Ele pode parar no músculo que é a carne, então carne contaminada também pode transmitir, tá? Então por isso que realmente dizem que a mulher grávida, tá, não deve consumir o que? Não deve consumir carne crua, tá? Carpaccio, por exemplo, tá? Não deve consumir. Agora olha só, tem uma outra forma de transmissão que é a congênita. Toda aquela doença que via placentária pode acontecer, por isso que essa doença é pedida no pré-natal. Tá? Pedem um teste na mãe, porque se a mãe tem, ela pode passar para a criança, tá, o toxoplasma, e ele tem atração pelo sistema nervoso da criança. Ele gera uma hidrocefalia, acúmulo de líquido que aí pressiona o cérebro e a criança, na maioria das vezes, com retardo mental. E com uma cabeça enorme, um encéfalo, pelo inchaço de líquido. Tá? Normalmente com quadro de retardo mental irreversível. Tá? Então olha aqui, ó. Então essa doença aqui, ó, ela pode, como é que seria a toxoplasmose congênita? Olha aqui, ó. A mãe portadora, então, pode, olha aqui, ó. Parece bater na campainha, não? Não ouviram? Ah. Tá? Podem transmitir via placenta pro feto. Parece, tá? Não estou dizendo que bateram. Parece que eu ouvi, tá? Bateram na campainha. Bom, então olha só, povo. O que o Duval vai destacar para vocês? Quando isso acontece, normalmente ele forma isso. Tá? Ele acaba... Tem gente aí? Quê? O Felps está na cozinha. Tá? Ele acaba causando uma hidrocefalia. Tá? Não tem ninguém aí? Ah, tem. É. Não sei. Alguém vai receber um presente. Ah, véi. É, ó. Tá. Tem alguém que tem namorado aí? Alguma coisa? Ai, Não, meu tem Deus. alguém. Ah, se prepare. Ai, o que é? Quem é? Bah. É tia? Mas Bom. eu já esperava. Tá, mas pode continuar. Então vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Presente, Deus, presente. eu não acredito. Meu Deus. Não, mas deixa ali, depois eu olho. Ah, Nossa, é diferente, né? que alguém tá apaixonado. Meu Boa. Deus. Tá apaixonado, sim. Alguém que tá, não sei nem quem é, mas alguém que tá apaixonado. Não, é amigo mesmo, não é nada de... Amigoso. Amigo, Amigo! eu vou ficar Tem até uma carta, ele lê a carta pra gente. Não, pode abrir, abre o Ferreira Rocher e pega. Não. Vamos comer. Não, de jeito nenhum. Você para aí, ó, para. Deixa eu até ver. Mas a gente tá... Vamos lá, hein? Olha aí, ó. Vocês digam um dia pra minha mulher fazer isso pra mim, tá? Só eu entrego, tá? Vamos, no primeiro churrasco que estiver aqui, a minha mulher vai vir, vocês cheguem, tá? Aquele dia ela tava lá no shopping, né? Tava, eu tava. acho ela muito bonita. Ai. Olha aqui, ó. E Roberto, vocês guris, pô, vem cá, né? Dá gurias aí, chega o Duval, manda entregar lá pro Duval, tá? Eu nunca recebi umas coisas assim, tá? Bom, posso agora pensar o seguinte, sintomas, tá? Olha aqui, povo, tá? Tô bem de ouvido, tu viu? Muito. Tá? Nossa, eu escutei zero. Eu É. também. Não, sou bom de ouvido, né? Eu vou
Quando a outra começa a falar mal de mim, eu também escuto. Bom, povo, olha só. Principais sintomas da doença, tá? Sintomas neurológicos, tá? Em caso de soro, eu estava estudando isso, tá? Em caso de soro positivos, vocês vão aprender, eles podem morrer de toxoplasmose, tá? Então é uma doença que a gente tem que ter um cuidado enorme. Bom, tem tratamento bom. Outra coisa, tá? Em adultos, vocês sabem que os olhos da gente fazem parte do sistema sensorial. Então ele tem uma atração pelo sistema sensorial, então ele pode até gerar cegueira, tá? Então só para vocês saberem, tá? Então normalmente, tá? O toxoplasmose, posso botar uma flechinha assim? Olha ali, ó, Lara. Ele afeta, ele ataca o quê? Ó, cérebro e também o quê? Olhos. Tá bem, meu povo? Então só para que vocês saibam nesse momento, cérebro e olhos, tá? Bom, para a tua prova, o que a gente vai lembrar? O vestibular pode querer, até mesmo o Enem, que tu fales das principais medidas preventivas, tá? Não tem vacina. Para protozoose estão tentando gerar, não conseguem, tá? Bom, então a primeira coisa importante qual é? Prevenção dessas doenças. Tá, vamos lá. Não é para matar o gato, mas eliminar, então tirar das ruas, tá? Então olha aqui, olha, então tu pode botar eliminar, né, animais de rua, tá? No sentido não é de matar, não sai daqui dizendo o Val mandou matar o vizinho, já deu um tiro, não, eliminar no sentido de tirar das ruas, porque esse, tá, gato é um problema. A gente tem 3 lá em casa, tá? Agora eu dei 2 porque morreu a gata velha, aí apareceu uma toda pretinha, a Júlia queria uma toda pretinha. E essas aí são usadas em rituais, eu não sabia, né, que o pessoal usa, tá? Bom, aí eu queria uma branca, parecia uma branca. Ah, branquinha, resuma, tá? Você viajou 2 dias para São Paulo e eu apareci com a gata branca embaixo do braço, tá? Bom, o que eu quero dizer para vocês com isso? Eu faço a minha parte agora, eu vou castrar essas 2 gatinhas, tá? E a gente vai evitar que ela propague, que se reproduz. Segundo ponto que eu fiz, teste, tá? Para evitar, elas ficam dentro de casa, mas porque normalmente quando eles nascem, um passa para o outro. A mãe passa para os filhotes. E o pior, o gato pode não ter nada com a toxoplasmose, ele só apenas no hospedeiro. Tá? Então vamos lá. Nesse momento aqui, o que o Duval vai destacar para vocês, tá? Então, tratamento de gatos. Tá? Ok, pessoal? Bom, para evitar, então olha aqui, ó, evitar também o que? Lavar verduras, evitar a ingestão de verdura crua. Vou dar um toque para vocês. Já dei, né? Evitem restaurante que vocês não conhecem a procedência. Tá? Aquela minuta de rodoviária que vem uma alfacezinha que a gente sempre come. Evita, porque a água ali já é contaminada às vezes, a água que lava. Tá? Estou falando de rodoviária, mas em tese, em restaurantes, tá? Evitem. Tá? Às vezes é mais barato, a gente vai, mas evitem porque é crua e às vezes pode conter o cisto ali. Tá? Então evitar verduras cruas, mal lavadas, tá? Evitar carne crua, tá? Ou mal passada, tá? Também para evitar. Bom, tá? Também para evitar essa forma. Tu sabe que a Serra Gaúcha tem uma incidência violenta de toxoplasmose. Se um dia vocês forem médicos na Serra Gaúcha, vocês vão pegar muito caso de toxoplasmose. Por quê? Porque lá tem muito consumo de suíno embutido. E o salame é carne crua, né? Você sabia, né? O salame não parece, mas salame é carne crua. Que eles botam, né? Passa pela cura, e eles botam salitre, né? Mas é carne crua, tá? Então, quando é mal curado, tá? O que acontece? O toxoplasma se mantém vivo ali. E a gente come essa linguiça crua, não é inspecionada, acaba pegando essa doença, tá? Então, cuidem isso, tá? Evitar essa carne crua. Pessoalmente não dá bola, tá? Mas o salame, às vezes, é maravilhoso, mas comercialmente é perigoso. Que é uma coisa que eu evito também, queijo da colônia. Pô, mas aí vai queimar os caras. Cuidado. Falando com o veterinário que a vaquinha pode estar com tuberculose. Tá? E ele não sabe. Esse aí tem. E tem? E tem bastante. É. Então, a gente pega tuberculose do leite. O humano pega um monte. É. Ele atende sua vaca Aí de tem que leite. sacrificar. É morte. Tem que fazer. Positivo animal com tuberculose, livre sanitário. Tá? Não tem que Se o fazer. queijo às vezes tá tipo bem furadinho, tem uma. Tá, como é que é? Tá fermentando ali, tá curando também, né? Mas tem uma coisa que pode ser. Tá errado, né? É, mas ali é a bactéria, mas talvez um contágio, mas não seria, para tuberculose acho que não seria, não daria para ver, porque ela elimina a bactéria no leite,
Mas sabe que eu adoro coisas da colônia. Uhum. Tá? Porque eu peço todo tempo e ninguém me traz. Né? Agora o cara, isso é a última desculpa dele, mas eu não moro na colônia, eu moro na entrada ali na cidade. Do lado da Na faixa, né? na faixa. Entendeu? Se não quero trazer uma rapadura, não quero trazer nada, vou pedir Ele pro é irmão assim. dele. Tem Ele é. que ver, o irmão dele me mandou me entregar aqui 1 quilo de mel. Quilo de Não, mel. mas eu... Pois é, mas que tantos mel, né? Aquele outro Luiz também é do mel. 5 litros me trouxe. Meu Deus. Meu Deus. É. Professor, eu vou te Se trazer é uma mel, coisa então um agora dia. não pede mais pra ninguém mel. Que isso, Luiz? Tá aqui, ó. Cala a boca. 5 litros. Luiz vai voltar. Tá? O que vai voltar? Por quê? Ele vai voltar? Ué, Vai porque... voltar? Causa Uber. Não aceitaram as vagas? Ah, trancaram? 480 vagas. Não. Sabia que eu sei de medicina. Tá? Então vamos te ver trazer mel. Tá? Mel. Isso aqui que nós viemos fazer. Posso pedir? Que é? Eu trago pão de queijo. Traz doce de leite. Nossa. Passa. Ah, ô, Duval, tu tá prometendo pão de queijo também não trouxe? Como é que tu quer que eu te traga as coisas? Ué, eu trago. É só marcar a mão. Bom, então olha aqui, ó. Vamos fazer. Vocês traz o doce de leite lá da colônia. Vai, lembrou o queijo pro Ah, mas eu não tenho da colônia, professor. Aquilo ali sepulta, gente. Vai. Aquilo ali é a tampa do caixão. Não, aquela ali é a tampa do caixão. Mas não adianta, ali tu morreu. Não adianta. Duas vezes no cachorro. Não, tu não sabe, não. uns Tu doces veio de de São leite Paulo, desse todo tamanho só parceiro, no Uruguai. e ali ele viu passar e pediu no meio da refeição. Tia, espera. Pera, não Ah, é. não comer nada. Ô, professor, Não pode botar bastante, tia. Se matou no meio do... Não, Não, daí tem que ser pra sepultar. trazer um daqueles doces de leite assim, ó, que tu compra no Uruguai. Trago? Aquele lá. É bom. Trago? Tu tá? Trago? Vambora. Olha aqui, ó. Aproveita e vai Bom, pro meio pra do evitar, olha meio. aqui, povo. Ah, Exame o primeiro. quê? Imagina, né? Exame pré-natal. O povo detectam na mãe, tu evita que... Até uma coisa, que a Anastasia teve gato a vida inteira. Ah, a gente tinha medo que a Anastasia tinha. E aí, gente, olha que interessante, ela não tinha anticorpo. E é pior. É pior não ter anticorpo. É quando tu pode ter a forma aguda que é a perigosa. Como assim? Não, Ela não tinha. ela nunca tinha tido contato com o toxoplasma quando ela fez o exame pré-natal. Surpreendeu? O que eu disse? A maioria de vocês já teve contato. Então não pegaram porque tiveram anticorpos, correto? Ela quando fez, ela para o Otávio, exame pré-natal, veio não reagente de nada, nenhum tipo de anticorpo, nenhum de memória. E aí a médica ficou, Natácia, nem pensar. Verdura, né? Eu gosto de carne mal passada. Não, falou, nem pensar, Natácia, olha, papapá, foi pior do que ter anticorpo. Se ela tivesse demonstrado anticorpo, já tinha tido. Então, minha mãe falou pra mim uma vez que ela tem toxoplasmose de uma forma, tipo, Pode ser, que pode não, ser. Não se desenvolve. manifesta. É, no teu Tem caso, como? pode, é isso aí que eu estou dizendo, a gente provavelmente, eu não comecei nem instalar dizendo para vocês, provavelmente a gente já teve contato. Vamos falar Ah, mas aí um tu pouquinho tem- de medicina aí, a gente pode aprofundar, entendeu? Mas ele tem, então. Tu tem um anticorpo, eu tenho tenho Ah, anticorpo, tá. mas tu não desenvolveu porque o teu sistema imunológico agiu. O grande problema é a imunidade baixa, entendeu? Que aí ele se desenvolve. Aí tu não consegue produzir E direito. o soro positivo que tu falou. É, Tá. entendeu? Aí baixa a imunidade, tá? Então tem muitos soros positivos que morrem de toxoplasmose. Normalmente quando aparece caso de morte de toxoplasmose, tu investiga e ele é soro positivo. Então, o que eu deixo claro isso para vocês? Se um dia chegar lá na UPA, onde vocês estiverem, alguém com um caso grave de toxoplasmose, peçam também. Né? Quem sabe a gente faça a requisição, porque pode ser consequência de um HIV que baixou a imunidade e veio com tudo a doença. Outra é a cândida, o fungo, né? O sapinho na boca. Pessoal, eu estou atrasado para a mulher aqui que a mãe tinha sapinho. Ela, não estou dizendo que quem tem sapinho, que é a cândida na boca, tem AIDS, tá? Não estou dizendo isso, mas é um sintoma, a mulher entrou em parafuso. Não, tá? Não é? Teve sapinho, tá? Que é a cândida. Então são doenças que alertam de AIDS, tá? A tuberculose também, que é uma bacteriose. A tuberculose, quando surge o caso de tuberculose, tu tem que investigar. Por que esse cara está com a imunidade baixa? Tá? Por quê? Qual é o hábito dele? Não, é tuberculose, ele baixou a imunidade. Mas às vezes pode ser associado a alguém que tem um comportamento, tá? Que seja soro positivo. Qual é tá? o sintoma da toxoplasmose? Normalmente começa a perder visão.
no adulto. Tá? Então, a série abre olhos. Então, a perda da visão. Começa a enxergar na claridade um ponto preto. Tá? E o tratamento, é isso que eu estou estudando, é feito com sulfa, que é um medicamento, Nicole, muito agressivo para o corpo. Tá? Eu cheguei a comentar com você ano passado, eu fiz um estudo de toxoplasmose. Vou dar uma dica para você na faculdade. Tá? Alguém de doenças parasitárias. Isso aí é até prêmio ganho, se fizer. Eu lá em Porto Alegre, quando dava uma greve da Federal, eu sempre buscava estágio, greve de 2, 3 meses. Sempre. Os meus colegas tudo ficavam malandrando quase de férias, porque eu fazia um estágio, para não ficar parado. Tá? O que aconteceu? Eu fiz um estágio onde a gente coletou areia de 28 praças em Porto Alegre. Isso, gente, na década de 90. Eu nem nasci, eu foi 97 para 98. Tá? E todas deram positivos. E a gente achou um toxoplasma que era extremamente agressivo. Aí eu fazia com o pessoal da medicina. E a gente começou a notar o seguinte, estava entrando o crack na época. Tá? E o crack tu aniquila a vida. Eles fazem tudo, eles viram uns bichos, eles dormem no meio das férias, sabe, uma coisa triste. E ali naquela ponta da rodoviária, tá? Aquelas mecânicas ali, tudo de tráfico de droga. Então elas viciam elas são coitadas das prostitutas viciadas e passam o dia transando. Pegam elas e passam o dia transando. É um horror, é uma prisão verdadeira, uma prisão sem muros. E ali a gente então fez uma entrevista, elas tinham os filhos, alguns nasciam com hidrocefalia, e na primeira oportunidade elas fugiam do hospital. Na primeira brecha ela saiu, ou abandonavam o filho. Então tinha orfanatos em Porto Alegre. Uma série de crianças portadoras de hidrocefalia por toxoplasma. Então, sabe, uma situação muito triste, né? Uma criança abandonada ainda com esse retardo mental. Né? Pior é o abandono, né? Tá, o retardo mental vai junto, mas tá? Então era uma coisa que me fazia muito triste. Elas faziam e as mães não queriam mais, né? Por conta disso. Lugares, um gato, né? Então muito triste aí, portadores do HIV. Algumas chegavam a ter gonorreia, sífilis, hepatite C, AIDS, a mesma pessoa. Meu Deus. É uma coisa triste. E tu sabe que eu tenho pena, porque eu sempre digo, o dependente químico nessa condição, importante até falar disso, se tu pegares ele um dia sóbrio, ele não é vagabundo, ele não está tendo a oportunidade de sair. Tu está entendendo as pessoas? Eu vou dar moeda para esse vagabundo. Claro, eu evito de dar dinheiro para virar droga. E agora eu descobri que comida vira droga também, porque eles vão lá no traficante e troca. Eu quero um lanchinho, você pega a bolachinha, pega o traficante, troca por pedra, que é comida. Então o que eu acho? Eu acho que se tu um dia pegares eles sóbrios, vamos dizer assim, ele vai querer se internar na hora. Aquilo é uma prisão, é um inferno. Só que eles não conseguem sair, gente. Tá? E aí depois ficou perigoso, porque foi dominado por facções, então já não. Mas era um trabalho muito interessante da medicina da URGS, que ganhou notoriedade. A RBS depois ajudou, enfim. Que nem na Cracolândia lá, qualquer camerazinha que entra pra qualquer coisa, já dá um baita tumulto lá. Não, então o professor não importa filhos do crack mesmo, daquelas soropositivas, filhos do crack, as crianças nasciam dependentes químicas, já elas durante a gestação fumavam pedra. Né? Então viciava elas. Bom, vamos ver malária e leishmaniose para a gente fechar? Então essas doenças têm uma relação direta. E muito bom, gente. Foi muito bom ter feito esse trabalho. Porque não era tão violento. Muito bom. E tu viu uma realidade diferente. Então tu viu o pessoal da nutrição, da medicina. E foi o que? Foi publicado isso? Foi prêmio de iniciação científica. E a Zero Hora, uma época, eu acho que chegou a publicar o estudo feito pela medicina. Eu fazia os testes na areia. Fiquei 2, 3 semanas. A medicina que fazia, porque estava desenvolvendo um exame de ELISA, aquele mesmo da AIDS, para toxoplasma. Porque essas crianças acabam, então eles começaram a ver que a toxoplasmose é um problema sério também associado a essa prática, né, de imunidade baixa. Gente, uma realidade assim, não. Vocês imaginam que eles vivem à noite fumando a pedra, eles dormem, acordam 11 da manhã já buscando mais pedra. Eles viram escravos daquele comportamento. Gente, dormem onde cair. Uma coisa assim absurda. Garagem com 10 pessoas, umas por cima das outras,
sabe, uma coisa suja, uma coisa mal cheirosa. Então, De 90% de 100 das pessoas que tentam se reabilitar, acho que só 10% consegue. é difícil. É difícil que não tenha ajuda, mas no fim é sério. Bom, sexta doença, então, vamos lá, eu acho que pode vir no vestibular. Malária. Tá? Nós vamos, depois para hoje eu especifico os tipos de malária, tá? Não vamos falar no sentido geral, tá? Bom, que é o que os vestibulares trazem, mas eu queria dizer o seguinte, a malária é vista como uma endemia, tá? O que é uma endemia? Então vocês têm aí o ciclo, tá, povo? Então olha aqui, ó. Então ela é uma doença restrita a determinadas o quê? Regiões. Tá bem, povo? Então, portanto, ela é uma endemia. E aí, o que o Duval vai destacar, tá? Bom, ela é causada por um protozoário pertencente ao gênero que? Ao gênero Plasmodium, tá? Então, por exemplo, existe o Plasmodium falciparum, o Vivax, o Malariae, tá? Ok, pessoal? São tipos de Plasmodium. Tá? O mais perigoso é o falciparum, que pode gerar rompimento de vaso, hemorragia, tá? Mas eu vou falar em geral do gênero Plasmodium. É uma doença, tá? Endêmica porque ela, no Brasil, tá? Vamos botar aqui do lado, ela ocorre principalmente no norte, tá? Do país, tá? Então, no norte, no Brasil, ocorre principalmente no norte, tá? Pará tem muito caso, tá? Manaus, Amazonas, tá? Então, se vocês forem para essas regiões, cuidem, tá? Para não pegar malária. É uma barbada pegar. Tem tratamento, mas debilita bastante, tá? Bom, então olha só. Essa doença é uma das raras doenças que o homem entra no papel de hospedeiro intermediário, tá? Não é o definitivo. E aí, tá? Existe um mosquitinho que é o mosquito prego. Ó, o hospedeiro definitivo da malária é o que? Seria a fêmea do mosquito conhecido como mosquito Anopheles. Tá, povo? Tá? Bom, conhecido que quando ele pica a pessoa, a fêmea vira o bumbum para cima. Então parece, olha ali, Luiz, um preguinho enfiado na pele. Pelo formato, ela vira o bumbum. Então por isso que de longe tem um preguinho, mosquito prego. Tá? Por isso que ele é apelidado, tá? Na medicina você aprender que mosquito prego, pela posição da picada. Tá? O da leishmaniose é o palha, porque ele posa, pica e parece um gravetinho de palha em cima da pele, compridinho. Tá? Mas esse é o prego, botem aí, tá, povo? Bom, já o hospedeiro intermediário da doença, tá? O ciclo intermediário com reprodução assexuada seria quem, ó? Já o hospedeiro intermediário seria o que? Seria, olha ali, povo querido, quem? Seria o ser humano, tá? Só para tu saber ali, tá? E obviamente, tá? Tu não estavas aqui, mas eu expliquei para a turma o seguinte, tá? Que só a fêmea quem pica. O macho do mosquito não pica, ele vivo, tá? Por que, Roberto? Porque necessita dos nutrientes de sangue para amadurecer os ovos. Por isso que ela não pica. Você até falou do barulhinho, né? Qual que é o Isso. barulhinho? Normalmente é a fêmea. Né? Ok? Ela é quem pica. Macho não. Macho não precisa de sangue. Tá? Porque macho não incomoda. Eu mexo com os alunos. O macho é vivo. Tá? Ok? Povo. Só no mosquito, tá? Vamos lá na escola e perguntou, tá, mas no barbeiro. O barbeiro não é mosquito. O macho é a fêmea do barbeiro pica. Já passou isso pela tua cabeça? Que não é mosquito. O barbeiro, Lara, é um baita bicho. O barbeiro não é mosquito. Não me compra. Embora seja. Barbeiro voa. Não como um mosquito, tá? Mas ele dá voos e tal. E isso que tu falou de ser só fêmea, qualquer mosquito ou mosquito da malária? Toda fêmea, todo mosquito. Ah, não sabia. Tá. E isso é importante, porque o macho e a fêmea têm modos de vida diferentes, concorda comigo? Macho vive menos, então? Não. Provavelmente tem a diferença. Mas isso tem a ver também com a ecologia. Os nichos ecológicos são diferentes. E aí evita que eles sejam competidores. Interessante. Porque se um busca, que eles se tornam competidores. Então, para a espécie é uma baita evolução isso. Para a espécie não, para os mosquitos.
Porque o macho, ó, tá? Porque bem ou mal é o que eu mexo, né? Na família da gente a gente come tudo. Se um comer mais, não sobra pro outro. Né? Um dia eu resolvi fazer um almoço para as crianças em casa. No sábado, porque elas foram trabalhar. Aí, vamos fazer pastel. Vamos fazer pastel, pai. A Júlia, o Otávio lá, de carne, que eu gosto. Tá? Aí fiz 2 pastéis. Para cada um, 4 pastéis. Fritei. Tá. 2 para Júlia, 2 para o Otávio. O que o pai fez? Peguei um. Comi. O Otávio é mais magro que a Júlia, o que ele fez? Comeu o rápido dele e pegou o outro. Ah, o outro emagreceu, eu também quero. Então eu mexo. Até na família da gente tem o quê? Competição. O que seria melhor? Se a Júlia... Ainda mais entre eles. Aí uma quebrou o pau. Lá vou eu abrir o pacote de... Né? E não tinha mais os guisadinhos. E aí, não, queijo. Eu não quero queijo. E vento. Pastel de vento. Como é que é pastel de vento? Nada dentro. Adivinha o que ele escolheu? Quero pastel de vento. Aí eu fiz o pastel de vento. Estás comendo vento, Júlia? Foi a sorte. Se a mulher me disse que quer guisadinho, eu vou ter que arrumar no vizinho. Então, não há competição entre eles. Então vamos lá. Picada aqui a doença, tá? Se dá transmissão pela picada do mosquito. E aí, povo, tá? Isso depois para a URGS eu detalho, tá? Para a URGS eu detalho no final do ano, na revisão URGS, que aí a URGS ela bota, tá? Bom. Tem um nome para o animal que se alimenta de sangue, né? Hematófago. Vamos botar aqui, ó. Então, então eu posso dizer que a fêmea do mosquito, ela apresenta, Nicole, hábito hematófago. Se alimenta de quê, jovenzinho? De sangue. Todas as fêmeas têm hábito que hematófago. Tá claro isso ou não? Bom, nesse momento, o que o Duval vai destacar para vocês, tá? Verdade. Acontece o seguinte, vocês estão vendo o livro? Sim. Tá? No livro que você está mostrando, ele vai para o fígado, tá? Mas dentro do ser humano lá embaixo está mostrando ele rompendo as hemácias, estão vendo? Sim ou não? Sim. Isso, tá? Bom, então, olha aqui, ó. O plasmodium, o que ele faz, pessoal? O plasmodium, tá? Ele faz o quê? Ele acaba, então, invadindo o que? A hemácia, o glóbulo vermelho. Na verdade, ele se reproduz. Tu olha aí nesse desenho que eu botei dentro da hemácia. Ficou bom esse desenho? Ele se reproduz dentro da hemácia. Só quando ele se reproduz, ele estoura ela. Quando ele estoura ela, o que acontece? Ele promove, olha aqui, ó, ele parasita a hemácia, promove a ruptura e libera junto substâncias que estimulam a febre. Então, toda vez que ele fecha um ciclo reprodutivo, que pode ser a cada 2 dias, a cada 4 dias, tá? Como sintoma da doença, ele gera o que? Picos febris. Então, esses picos febris podem ser de 24 horas, 48, 72, 72. O que vai mudar? A espécie. Tá? Tem espécie, aí o médico vai perguntar, quando é que teve febre? Ah, tive ontem. Ah, teve hoje, então tu sabe que a espécie está causando. Tá? Se não vai cair. Mas só vocês saberem, tá? Então, bacana de vocês saberem isso. E aí, pessoal, o que a gente tem que pensar? O controle tem que se dar no mosquito. Eles agora estão criando mosquitos transgênicos. Olha a biotecnologia. Que eles soltam esses mosquitos, os machos, fecundam as fêmeas e eles têm no gameta, que eles introduzem na fêmea, com o ovo da fêmea, tem um gene dentro do gameta. E esse gene impede o desenvolvimento das larvinhas de mosquito, elas não nascem, o ovinho não eclode. Então tá. Acho que isso já caiu uma questão. Já caiu. É. Então esses machos transgênicos, eles passam esses genes e não desenvolvem. Então tu reduz a população de mosquitos e engole alguma coisa. O mosquito cresceu tanto por desmatamento. O mosquito, normalmente eles vieram aqui, eles vieram parar na América, lá nas grandes navegações. Ásia, África, tá? Então normalmente eles vieram junto com os negros. Aqui é propício, tá? Bom, quando a malária não mata, ela deixa sequelas. Porque imaginem, vai reduzindo a oxigenação, quadro de anemia, correto? Olha aqui, ó. Então, um dos sintomas da malária é a anemia severa, tá? Gente, vocês imaginam na África, no meio do nada, aquelas crianças pegando malária e morrendo. Espera acertadinho morrer, tá? Não tem o que fazer. Tá? Então,
essa doença aqui é uma doença terrível, fatal. E para prevenir ela, o que a gente tem que fazer? A prevenção da malária vai se dar através do quê? Então a prevenção se dá através do controle do quê? Do mosquito. Tá? Então a gente vai lembrar. Bom, para finalizar a aula, saber que essas doenças não tomam tempo. Mas ano passado foi uma das valiosas questões do Enem. Tá? Vocês acertaram. A resposta era leishmaniose. Tá? Falava a doença que seria controlada combatendo insetos. A única do escopo de alternativas que estava ali era a leishmaniose. Médico. Médico. Tinha que saber, né, a doença, tá? E tinha que associar o quê? Ao transmissor. Então tu tinha pelo menos 2, 3 comandos para a questão. Então uma questão média. Tá? Média. Tá? Tu tinha que ter o conhecimento técnico também. De lembrar que a leishmaniose. Tá? Então nós vamos resolver questões que eu vou mostrar para vocês. Bom, então a 7ª questão seria essa. A leishmaniose. E a leishmaniose, povo querido, ela é uma doença, coloca do lado, típica de quê? De regiões, o que, pessoal? Regiões tropicais do planeta Terra. Tá? Então, do lado, coloca aí para o Duval, por favor. Tá? Talvez eu não vou escrever tudo hoje, mas vamos colocar aqui. Falou de leishmaniose, vamos colocar isso para o Duval. Tá? Então, a doença típica da onde, Portal? De regiões tropicais. O que a região tropical tem? Tá? A região tropical ela tem o quê? Calor e umidade. Tudo que o mosquito também como a malária. Não vai ter malária, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Tem um inverno que a temperatura vai a -10, -15. Então acaba com tudo. Por que o Rio Grande do Sul agora tem? O Rio Grande do Sul vai tudo. O Rio Grande do Sul vai sofrer daqui a 2, 3 anos, vem vai ser pior. Eu não desejo mal com a dengue. Porque esse ano a dengue entrou, fez um estrago e pouco se fez. Tá? O Rio Grande do Sul não tinha caso tão frequente de morte de dengue. Esse ano o norte do estado apoiou, gente. A gente recebeu um papelzinho em casa esses dias. Ah, é? Falando que estava com foco de dengue. É, não. Agora o que acontece? Agora nesse momento entra o frio. Então, bem ou mal, é uma barreira se vier no vestibular isso, tá? Então, a região tropical não tem, mas o frio, por ser um animal de sangue frio, o metabolismo dele vai embora e morre. Então, a gente tem essa barreira, a gente reclama do frio, mas a gente não tem essa. Só que o verão está sendo descuidado. Tá? Bom, então, típica de regiões tropicais, tá? Eu vou então só lembrar o seguinte, que existem tipos de leishmaniose, tá? Uma chamada de quê? De cutânea, tá? E uma outra, povo querido, conhecida com o nome de quê? Visceral. Sozinho vai lá, tá? Mas já daí. Tá? Então, ó, cutânea e visceral, tá? A cutânea tem a ver com a pele. Então, são erupções na pele e ela foi diagnosticada pela primeira vez na cidade de Bauru, em São Paulo. E ela, então, foi chamada pela medicina como úlcera de Bauru. Tá? Não sei se vocês sabiam disso, por que era úlcera de Bauru. Tá? Vocês pensaram no lanche. Tá? Qual é o melhor Bauru de Pelotas? Circos. Sanata do direito. Ué, gosto é gosto. É bom salada. Achei mulher censora aqui. Ai, eu... Salada quando fazia direito. É bom. Circos. É? Ah, eu vou não. E tudo isso. Circos. Só Tu falta. acha o quê? Qual? Eu esses dias comi um que eu vou dizer pra vocês, eu não sei o nome. Baú da caixinha é muito bom. É bom, mas eu gosto desse mais raiz, sabe? Aquele mais Nutella. Né? Como é que é esse aqui na Arco Vernete? O nome desse aqui? Petiscão. Petiscão. Muito Bom? Bom. Nunca comi. Muito bom. Bom, Também não. a minha esposa, nós somos, eu não bebo, né, há muitos anos, nós somos num bar de carnaval no Roca, Aham. tá? E aí uma da manhã a taça podre de bêbado. Vamos sentar ali no petiscão. Era o único que estava aberto. Tribom. Bom, a guria também capotou, comeu aquilo ali, entrou no carro quase de 4. Dormindo. Tia Curu, mas também acordou no dia, né? Tranquilo, petiscão. Gostei desse, mas eu gosto do circos. Só que tem que buscar lá. Senão chega todo desmanchado em casa. Tá? Bom, vamos lá que senão vai dar fome aí.
Queridos, então a cutânea, tá? É conhecida, só pra gente fechar, tá? Como, me lembra que eu parei aqui? O César falou. Tá bem? Povo. Até semana que vem. Eu não gosto de cominho. Cominho eu não gosto. Cominho nos potes. Circos é bom então, é?